Dias Gomes e Guimarães Rosa são dois escritores que se destacam pela riqueza da linguagem utilizada em seus livros. Ambos recriam cenários e costumes através de palavras. A peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, é marcada pelo tom coloquial e pela oralidade, enquanto Manuelzão e Miguelim, de Guimarães Rosa, mesclam o erudito com o popular. São duas novelas independentes. A primeira trata de um menino, passando o Miguelim, passando por uma história de iniciação mesmo na vida, inúmeras experiências de amadurecimento em relação à sua família, uma relação conflituosa com o pai. E a segunda já é a outra ponta da nossa vida, a outra ponta da vida do ser humano, que é um senhor de 60 anos, o Manuelzão, que durante a promoção de uma festa na fazenda que ele é administrador, ele começa a refletir sobre a sua existência, a sua vida, fazendo um balanço geral sobre a sua trajetória. No Manuelzão, a reação do Manuelzão quando escuta a história do boi bonito e do vaqueiro menino é uma reação de uma nova esperança, um novo alento. É como se ele mesmo sentisse como o boi, ganhasse a liberdade como o boi ganha, né? Então ele que vinha amuado ao longo da história, a ponto de ficar pensando, né? Festa de Manuelzão, todos se divertem, ele não. Ali naquele momento ele como que revigora, como que ele remoça. Então se nós temos de um lado a cena na qual o Miguelim deixa de ser criança e passa a ser adulto, metaforicamente, nós temos lá no Manuelzão a cena na qual o Manuelzão deixa de ser o velho, deixa de ser o adulto, já acabado, já cansado, e volta a ser o moço, a ser o jovem. Então essa obra me parece ser bastante marcante por tratar, e é uma das coisas que Guimarães Rosa, como projeto, fez, inclusive em outras obras, momentos importantes da trajetória da vida das pessoas, né? Aquela iniciação da infância, um momento de descoberta, amadurecimento pelo sofrimento, mas muitas vezes, que é o caso do Miguelim. É como se a história daquele menino caminhasse até um ponto de dependência máxima do irmão, que é um irmão menor, e com a morte causando um sofrimento impensável em relação ao protagonista da história, tu tem um desdobramento dessa história numa espécie de crescimento do personagem. Ali, de certa maneira, e com algumas passagens posteriores, como quando o Inhobeiro quebra as gaiolas do Miguelim, né, e quando o Miguelim então resolve não mais ser criança, ele vai crescer, né, a gente pode apontar como uma espécie de arco máximo da história dentro do livro. A cena final do Miguelim é uma cena muito emblemática, porque o médico, o José Lourenço, ele vem e percebe o Miguelim olhando de maneira estranha, que nunca ninguém tinha percebido. O Miguelim era míope, muito míope, né? E ele tira o óculos e dá para o Miguelim. É o progresso chegando. E a partir daquele momento o Miguelim passa a olhar com os olhos do progresso, né? Então, esse olhar do progresso também é um dado importante. A gente consegue perceber o sentimento brasileiro da construção de Brasília, o sentimento, né, do que as pessoas estavam vivendo naquele momento, onde eu vou levar para o sertãozão todo o progresso nessa cena do Miguelim. Guimarães Rosa se notabilizou por conseguir, mesmo dando esse tratamento a essas comunidades, esses personagens mais distantes do nosso dia a dia, atingir ali o tratamento de dramas humanos, mais amplos, que a gente convenciona chamar de tratamento de dramas, de questões universais dentro daquele universo rural ali tratado. Dias Gomes, ele se aproveita um pouco, não só do jeito de falar do sertanejo, mas mais do que isso, da maneira de pensar e da maneira de ver o mundo do homem sertanejo. Isso, é claro, está presente, por exemplo, no Guimarães Rosa, em absolutamente toda a obra dele. Inclusive no Manuelzão e Miguelim, que é o que está sendo solicitado como leitura obrigatória no atual vestibular. Zé do Burro, ele tem que cumprir uma promessa. Zé do Burro tem que levar a cruz, né, uma cruz da sua terra, do seu lugar, da sua moradia, até uma igreja de Santa Bárbara. E ali colocar a cruz para dentro da igreja. Só que ele não fez a promessa para Santa Bárbara, ele fez para Santa Bárbara através de Iansã, um terreiro de Iansã correspondente, né, de Santa Bárbara, Nomblé. O que acontece? Ele fez essa promessa e vai cumprir. Então tem uma situação que é a intransigência do padre, que diz, não, aqui não entra. Fez promessa, um processo de animismo, fez um processo de correspondência para bruxaria, de correspondência para candomblé, isso aqui não é a religião católica. E não permite entrar. Então cria uma tensão, um conflito entre duas esferas culturais no Brasil. Para o Zé do Burro era tranquilo,
né? As duas coisas estavam integradas. Para o padre, não, tem que ficar separadas. Que é um processo de miscigenação cultural, de mistura cultural, que é problemática até hoje, e de aceitar essa raiz africana. Dias Gomes dá uma dimensão popular até um pouco maior, ao fazer com que a promessa tenha sido feita para curar um burro. É um amigo dele que era um burro. E aí dá um certo humor, uma certa tensão, mas tem uma unidade, uma tensão trágica. E a outra coisa é que é uma peça muito bem elaborada, né? Ela consegue congregar num único dia todo o momento de desfecho do conflito mesmo. Aquela repercussão do Zé do Burro, ele vai tomando consciência, repercute na cidade. Tem as figuras que ele ironiza do jornalista, tem a figura do bonitão, que é um cafetão, e aí vai repercutindo, e aí ganha realmente força a peça, né? Dias Gomes ele dizia que a peça dele, O Pagador de Promessas, não é uma peça anticlerical, embora haja um padre e depois um monsenhor bastante inflexíveis, que são os antagonistas, que são aqueles que realmente impedem a realização do desejo de pagar a promessa por parte do Zé do Burro. Apesar de tudo isso, da igreja não ser pintada com cores muito favoráveis, não só nessa peça, mas em outras do Dias Gomes, ele afirmava claramente que não era uma peça anticlerical, mas sim ela era antidogmática, num sentido mais amplo. Isso é importante ressaltar também. Ou seja, ele era uma peça que buscava funcionar como uma espécie de fábula contra qualquer tipo de inflexibilidade, de ortodoxia e também de opressão. Cristóvão Tesa e Rubem Fonseca são os autores contemporâneos exigidos no vestibular da URGS. Ambos situam suas obras em cenários urbanos e exploram temáticas conflituosas. O Filho Eterno, de Tesa, retrata a relação de um pai com seu filho portador de síndrome de Down. Os contos presentes em Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, mostram a violência brutal existente em todas as camadas sociais. A primeira grande característica do Rubem Fonseca é a utilização de narrativas em primeira pessoa. Grande totalidade, a quase totalidade desses contos são em primeira pessoa, e onde o narrador, portanto, é o personagem. Mas a surpresa, o fato realmente impressionante de Rubem Fonseca é que cada personagem fala com uma linguagem diferente do outro. Cada narrador tem uma linguagem diferente do outro, de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua profissão. Isso é muito difícil de ser feito e ele conseguiu isso. Portanto, o marginal vai falar com o marginal, o intelectual vai falar com o intelectual, um advogado envolvido com o crime vai falar como um advogado envolvido na área do crime. Cada narrativa tem um tipo de linguagem. Esse já é um fato que colocaria Rubem Fonseca acima da média do que estava se produzindo naquele momento no Brasil. Na época, foi uma enorme transição, porque era a literatura do Brasil antes e depois do Rubem Fonseca. Acho que o Rubem Fonseca tem que ser entendido como um cara que moderniza, transforma a literatura no Brasil e torna ela muito mais ágil, muito mais presente do que ela era. Há pelo menos 3 contos no Feliz Ano Novo que são exatamente os contos mais famosos. Eu até devo dizer que não são os contos que eu mais gosto. Mas um que é o próprio conto, título Feliz Ano Novo, narrado por um marginal, que, no entanto, já se explica como ele pode narrar o conto, porque ele tinha um ginásio, que em 1975 corresponderia, talvez hoje, à faculdade. Né? Ele narra um assalto feito numa noite de Ano Novo, juntamente com 2 outros marginais, o Zequinha e o Pereba, invadem uma casa, as casas ainda eram relativamente desprotegidas naquela época, eles invadem fortemente armados e cometem toda a sorte de violência e de barbáries, estupram, matam, fazem uma aposta para saber se um sujeito que morre com um tiro de calibre 12, cano cerrado, uma espingarda, gruda ou não gruda na parede, revelando o mais absoluto amoralismo. Esta será uma característica bastante chocante na obra do Rubem Fonseca. Os seus criminosos, seja a que classe pertence, eles são visceralmente amorais. Temos a questão do indivíduo esmagado, né, opresso, cujos sonhos são desfeitos pela realidade, né, indivíduos condenados a uma solidão, indivíduos que frequentemente se queixam da ausência de pai, de mãe, que estão sozinhos no sentido pleno da palavra, né, sozinhos em meio à multidão e sozinhos também porque os seus vínculos e seus laços familiares estão todos desfeitos. E temos, por fim, uma insinuação desse tema, que depois seria um tema muito forte, digamos assim, de uma narrativa de estrutura policial. Não é propriamente uma narrativa policial, mas de estrutura policial. Há um crime, há criminosos, há detetives, e nesta ciranda infernal acaba o autor, acaba o Rubem Fonseca, de alguma forma privilegiando
ou ficando visivelmente do lado de alguns indivíduos que preservem, digamos, um espaço ético, né? uma última dimensão moral em meio ao lodaçal onde estão inseridos. O texto do Rubem Fonseca é um texto violento, é um texto com agressão, com sexo, e por que não, sabe? Se o cinema oferece sexo e violência para os adolescentes, a TV oferece sexo e violência para os adolescentes, o jornal oferece sexo e violência para os adolescentes, as músicas oferecem sexo e violência para os adolescentes, a literatura vai oferecer a moreninha, aí não dá, né? Então que se ofereça Rubem Fonseca, e por que não ser uma porta de entrada para o mundo literário, e que não é, obviamente, só sexo e violência, porque o Rubem Fonseca tem uma competência literária inquestionável. O Filho Eterno já não é o livro mais recente do Cristóvão Tesa, ele recentemente publicou um romance novo, mas é talvez aquele que deu mais prestígio a esse escritor do Paraná. O Cristóvão Tesa é um escritor paranaense e ele está, vamos dizer assim, muito envolvido com a literatura produzida naquele estado. No caso desse livro, a gente pode realmente confirmar uma série de dados realistas, quer dizer, o Cristóvão está falando dele mesmo, está falando da esposa dele, está falando dos filhos dele. E não é só isso, quer dizer, ele vai falar do fato de um filho que tem deficiência, né, que sofre de síndrome de Down, ele vai falar do processo do nascimento dessa criança, ele vai falar de um clube de futebol da cidade de Curitiba, enfim, tem uma série de elementos que tu associa não só à vida do próprio autor, como vamos dizer assim, ao ambiente da época, o que ele está narrando, né, e fatos, inclusive, da vida social brasileira. É um homem que se forma pai, tem que aprender a ser pai porque ele tem um filho com síndrome de Down, né, nasceu com trissomia 21. E ele vai da negação disso, de não aceitar o filho, até o momento em que ele se dá conta, o filho já é um pouquinho maior, que ele se dá conta que ele não pode ver o seu filho. Um dia o filho desaparece. E aí ele se dá conta que aquele que um dia, inclusive, ele chegou a desejar que o filho morresse, passa a causar a morte dele caso desapareça. Então isso toca assim num ponto crucial, muito corajosamente, que é de lidar com aquilo que é a diferença. E essa diferença ser incluída e ser aceita. Aí ele chega a ponto de dizer assim, o problema não é do menino, do Felipe, o problema, né, o narrador mostra, o problema é do pai, que tem que aprender a aceitar o filho como ele é e não como ele gostaria que fosse. As duas grandes personagens são Felipe, o menino, né, e o pai, né, o que é o narrador. É interessante o seguinte, que também aí é uma construção literária muito bem feita, porque o menino, que vai se tornando homem, inclusive ele vai crescendo, ao final da história ele já é adulto, ele não fala, né, em primeira pessoa, ele não tem oportunidade de falar em primeira pessoa. E o autor até faz questão de destacar como é que ele vai construindo a linguagem, né, como é que ele vai se dando conta de quem ele é. Mas isso não diminui, embora ele sempre se apresente de um modo indireto e essa apresentação seja problemática, em nenhum momento nós deixamos de entender essa pessoa. Ele representa uma literatura de ponta, né? Quer dizer, representa aquilo que a literatura brasileira está fazendo hoje. Não é a única, vamos dizer assim, tendência da literatura brasileira, mas é uma tendência muito forte, essa, sobretudo, da narrativa em primeira pessoa de cunho confessional.